Olá e bem-vindos ao Got Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Eu sou o Dino e me acompanho Anderson de Godoy. Olá a todos. Marcelo Pacheco. Olá a todos. E como convidado especial hoje recebemos Daniel Gomes da Simulate. Daniel, seja muito bem-vindo e eu gostaria que tu começasse falando um pouquinho de ti e um pouquinho da Simulate. Olá a todos. Primeiro, obrigado, Dino, pelo convite. Falando um pouco sobre quem sou eu, antes mesmo de falar um pouco sobre a Simulate. Bom, eu estou atuando na área de segurança há mais de 10 anos já. Comecei, diria, desde moleque, né? Comecei com meus 14 anos ali a ter algum interesse sobre tecnologia, entrando na área ali de montagem e manutenção de computadores, com ênfase em hardware, e fui movendo ali. Desde o início eu já sabia o que eu queria, né, o que eu gostaria de fazer. Era trabalhar com segurança da informação em algum momento. Esperei até que fosse lançado um curso de segurança para me graduar. E então, desde então, eu venho aí tentado estudar e me manter atualizado nesse mundo que a gente sabe que se atualiza a cada segundo, né, a cada momento. Depois de ter passado por algumas empresas, desde ter realizado ali atuação com suporte técnico, suporte, consultorias, tanto do ponto de vista de pré e pós-vendas. Eu cheguei na Simulate em agosto de 2021. Antes eu havia passado por algumas outras marcas, como Symantec e FireEye, e estou aqui há quase 2 anos. A Simulate é uma empresa de Israel, foi fundada em 2016, cujo desde a sua fundação ela entrou para atuar no mercado até então conhecido como BAS, ou Breach and Attack Simulation Tools. Mas é isso. Legal. Tu falaste, né, que desde a época estava procurando entrar no mercado de segurança da informação, começou lá atrás com montagem e manutenção, né? Tu imaginavas naquela época que tu ia chegar um dia, hoje eu terminei meus estudos? Não. Na verdade, você sabe que quem entra na área de tecnologia já sabe onde está se metendo, né? Então, que o cara entra com essa mentalidade de, olha, eu vou me graduar e paro por ali, tem um certificado, aí a gente já sabe que está bem enganado, né? Quem não gosta de estudar não está na área errada, né? Exatamente. Tá certo. Muito legal, muito obrigado por ter vindo falar aí com a gente também. E eu queria já começar pedindo um pouquinho mais especificamente da Simulate, que tu nos conte qual é o principal, a proposta da Simulate e o produto que ela oferece e o que ela traz de diferencial pro cliente de vocês. Legal. Como comentei, né, lá na fundação da Simulate, na verdade, em 2016, ela entrou na disputa de um mercado já existente, né, o mercado de BAS, Breach and Attack Simulation Tools, ao qual o objetivo principal desse mercado era entregar, de alguma forma, um caminho simples de validação de controles de segurança. Então, você imagina que as empresas gastam aí milhões, milhares de reais ou dólares com segurança, né? Implementam lá seus antivírus, seus firewalls e assim por diante, e não tem como garantir que aquilo ali está sendo eficaz. Então, o objetivo... eu entendo, desculpa te interromper, mas uma vez tu tinhas um antivírus, tu tinha um firewall, né, e, quer dizer, era fácil de tu analisar porque, né, tu olhava e testava isso, aquilo ali. A questão é que hoje a complexidade de soluções e de frentes que tu tem que proteger, ou tu tem que estar ciente é muito grande. E esse era um nicho que você tem concorrente direto, né, nessa área de análise seria isso, análise de postura de segurança? Correto. Quando nós falamos de concorrentes, né, só para contextualizar um pouco mais desse mercado, Simulate tem 7 anos de existência, enquanto nós temos aí concorrentes, especificamente no mercado de Breach and Attack Simulation, com 10 anos, 11 anos de mercado, né? Então, o mercado de BAS em si já é um mercado não tão novo,
Tá? Porém, hoje, né, quando nós olhamos para dentro da plataforma da Simulate, além do Breach and Attack Simulation Tools, né, do BAS, hoje nós entregamos de fato uma plataforma de gerenciamento de postura de segurança. Porque nós entendemos que gerenciar a postura de segurança vai muito além de somente validar controles, de somente conseguir te responder se o seu antivírus, EDR, ou seja lá qual for o controle de segurança que você implementou, está ou não sendo efetivo para te proteger contra um ataque ou uma possível brecha. Então, hoje, o que a Simulate faz é entregar diferentes tecnologias que permitem que uma organização faça, de fato, o gerenciamento de posturas fim a fim. Ou seja, desde a avaliação dos perfis de ataque externo, que é por onde um atacante poderia encontrar meios ali de ativos expostos para chegar dentro da sua organização, de responder depois, a partir do perímetro, quão penetrável seria aqueles controles, quão seguro está ou não a sua rede interna ou o ambiente do seu cliente internamente, e se o atacante conseguiria ou não alcançar os objetivos finais dele, que seria, por exemplo, realizar um vazamento de dados, um sequestro de dados, e assim por diante. Então, hoje nós temos 5 tecnologias dentro de uma única plataforma. E eu acho que é interessante também, conhecendo um pouco do Simulate, salientar a questão de que, às vezes, aquela pergunta lá que o CISO faz lá pro cara que está na retaguarda lá, de como é que está a postura, qual é os indicadores que ele tem, como é que Qual a minha nota? quão seguro nós estamos. Até, Daniel, se puder explicar um pouco, acho que o Simulate acaba ajudando a levar essas informações para um nível mais de fácil entendimento, como eu diria assim, para gestão, né? E acho que isso hoje é uma grande dificuldade que às vezes se tem, é realmente ter essa informação de uma forma mais fácil de se entender, né? Não, perfeito. Eu até brinco que é parar de molhar o dedo na boca e apontar para o céu, né? Para ver qual que é a O vento. temperatura ali, exato. Se tem Né, como que eu algo estou. objetivo. Exato. E isso tem se tornado cada vez mais relevante, né? Ou seja, eu conseguir responder quão em risco eu estou com base em evidências é melhor do que responder isso com base em do que eu suponho, né? Então, suponho que hoje vai chover ou não, mas eu tenho lá o clima-tempo, por exemplo, para validar, que é uma evidência de que se isso vai ou não acontecer. Então, a ideia, durante essas avaliações do seu ambiente, é que o Simulate ele gere score de risco. O Simulate ela acaba utilizando alguns padrões de mercado, como o NIST, né, 830, o Microsoft Dreher, TVSS V3, e ela acaba correlacionando tudo isso para avaliar a probabilidade, impacto, pilar de segurança afetado, o tipo de privilégio necessário para a execução daquela determinada atividade. E com base nisso, ela vai te gerar no final ali, se você está com risco baixo, médio ou alto. E isso vai acabar te ajudando a priorizar as correções de acordo com partes ou vetores de ataque que estão mais suscetíveis a ter um comprometimento. Então, por exemplo, se eu faço uma avaliação de kill chain, onde eu estou avaliando até mesmo a chegada no host e a possível lateralização dentro do seu ambiente, eu consigo te responder se o seu e-mail gateway ele não é efetivo, se o seu web gateway ou endpoint está sendo efetivo, ou seja, levando aquele conceito de defesa em camadas, né, a ideia da cebola, e eu consigo ali te mostrar, olha, você precisa talvez fazer um trabalho de endpoint security, porque olhando para uma perspectiva de ataque, o seu e-mail gateway, o seu web gateway conhece os indicadores de comprometimento. Só que por algum motivo o seu endpoint security ele pode ser ajustado ou ele pode ser melhorado e você pode realizar um trabalho junto com o seu fabricante ou com o seu time interno para melhorar essa sua pontuação. O legal é que cria uma base para te comparar, né? Com outros. Eu quero saber a minha posição, né, em relação aos meus concorrentes, por exemplo. Tem como ele saber isso? Ou. Desculpa, pode. Um outro ponto é que a ideia também da ferramenta não é denegrir a imagem de um fabricante em específico, né? Ela é sugerir melhorias para o ambiente que tu possa trabalhar em cima daquela tecnologia para deixar ela da melhor forma para o teu ambiente, proteção adequada. Então, às vezes o pessoal, né, fica com o pé meio atrás, pô, eu investi nesse produto e vou fazer o teste aqui e vai me dar uma nota ruim sobre isso. Não. Sim, essa outra ferramenta e disse que eu estava errado. A ideia justamente é tu tirar o melhor proveito daquela tecnologia que tu tem dentro do teu ambiente, é melhorar ela constantemente, né? E aí
a ferramenta do Simulate faz essa parte de assessment muito bem, que é sugerir o que pode ocorrer de falha e levar a alguma exploração, alguma coisa assim. É isso que o Anderson comentou, é super importante, porque a ideia, né, o principal objetivo da plataforma ali, quando nós falamos de realizar o gerenciamento da sua postura de segurança de forma estendida, né, com simulação de ataque, viabilidade de brechas e tudo mais, não é no final responder que todos os investimentos que foram feitos ali não valeram a pena, mas sim te ajudar a entender se tem algum que cai nessa condição. Porque nós vemos aí diariamente que as empresas investem, né? E no final não consegue garantir que aquela tecnologia que foi implementada, além de ter sido bem implementada, vai se manter bem implementada. Esse é o maior desafio. Às vezes você contrata, por exemplo, uma consultoria para implementar um XDR, um EDR, um IPF. A consultoria faz um excelente trabalho, faz uma excelente entrega, mas depois, dentro de casa, o próprio cliente tem que adaptar essa ferramenta ao negócio. E nem sempre adaptar a ferramenta ao negócio é fácil. Às vezes aí nós notamos, por exemplo, que por conta do negócio foi criada uma exceção, uma exclusão de um determinado diretório que pode trazer um maior risco, ou trazer menos, ou tirar a visibilidade de um controle, por exemplo, de anti-malware. E por conta disso, algumas ameaças vão executar. Você está pedindo para ele não analisar aquele determinado diretório. Então, esse tipo de situação, se você não está constantemente avaliando, você simplesmente é pego de surpresa, porque quando acontecer, você vai descobrir que aconteceu, mas talvez você não vai estar preparado para responder o porquê que aconteceu. Então, a ideia da nossa plataforma é responder isso fim a fim. Como as tecnologias estão, as pessoas e os processos. Porque tu não tem duas infraestruturas iguais, né? Quer dizer, é uma orquestra de vários produtos, várias soluções que vão ter que interagir entre si, e às vezes uma pode estar interferindo na outra. Então, quer dizer, não é dizer que esse produto é bom, esse produto é ruim, mas enfim, se o condutor dessa orquestra ali, né, para pegar emprestado essa analogia, tá aplicando corretamente cada um dos elementos ali que ele deveria estar aplicando. Trazer alguns exemplos recentes de prova de conceito que nós fizemos, que é super interessante, né, na prática até, Dino. Por exemplo, nós tivemos uma situação onde o cliente, ao realizar ali uma avaliação de análise comportamental, execução de ranços, e obviamente a plataforma faz tudo isso de forma segura, né? E a ideia é que depois quem assista aqui, né, quem ouça, na verdade, o podcast, tem interesse, nos procure, né, para que a gente possa falar um pouco mais sobre isso. Mas nós executamos lá cerca de 140 samples de rançors diferentes e todos passaram. E o cliente tinha adquirido ali uma solução líder de Gartner, de EDR, ele ficou muito incomodado por conta disso. Ele falou, cara, não é possível que essa solução de vocês seja tão boa que vai deixar passar tudo, que vai passar tudo, né? Ao ponto de eu saber que eu comprei uma solução líder de Gartner. E ele ficou muito focado nesse tema né, do quadrante, da liderança e tudo mais. Bom, como eu já trabalhei uma semana na FireEye, eu falei, cara, eu conheço talvez um pouco de anti-malware, de EDR, vou tentar te ajudar a descobrir o que está de errado aí. Mas vamos de cara olhar algumas exclusões que você criou. E aí, durante ali a revisão das exclusões, nós descobrimos, por exemplo, que ele tinha colocado todo o disco da máquina em exclusão. T2.bar, né? E aí, o cara ficou todo sem graça, né? Falou, pô, desculpa, cara, tinha esquecido que eu tinha feito isso, mas por que você fez isso? Bom, porque nós tivemos um problema de desempenho e a área de negócio estava sendo impactada, colocou a culpa ali nessa solução de DDR, e para tirar ali qualquer dúvida que eles tinham sobre se era ou não, eu coloquei, né, eu desabilitei praticamente a tecnologia, né? Coloquei C2.bar em exclusão. Só que depois de ter resolvido o problema, eles encontraram lá a causa, ele esqueceu de remover essa exclusão. Então aí prova de que você não pode simplesmente achar ou supor que a sua tecnologia é estática e ela vai se manter, ou que ela vai te avisar quando você cometer um erro. Aí está a prova. Ainda bem que proativamente, que esse é o objetivo da nossa plataforma, proativamente ele testou a capacidade, viu que tinha alguma coisa errada, identificou e corrigiu. Mas agora você imagina a quantidade de ambientes que
As empresas não têm essa estratégia, esse tipo de avaliação, e simplesmente é infectado sem saber o porquê. E a questão é que não é só culpa do cara que de repente fez essa regra, sempre vai ter alguma situação e tu deixar margem para que algo esteja configurado de maneira errada, deixar essa margem para erro humano, digamos assim, Exato. é uma lacuna muito grande, né? Então tu tem uma ferramenta como o Simulant, então vai ajudar a tu ter pelo menos visibilidade de aonde estão as minhas lacunas, né? E o legal é que tu cria um ciclo, né? Então tu vai contínuo de testes que daqui a pouco o cara fez o que nem tu falou, uma configuração ali, liberou tal coisa e esqueceu. Se tu não tem essa continuidade aí, tu só vai descobrir quando tiver um incidente, né? Então, se tu tem os testes, tu vai ter essa visão antes que tu tenha um impacto maior com o incidente. Tu está simulando esse tipo de ataque e vai pegar a falha que daqui a pouco o cara lá, meio que sem querer, aquela velha coisa, né? Libera agora aí para poder rodar o programa, depois o cara esquece de voltar atrás. Exato. Então, e depois que aconteceu o incidente, não adianta como ele ia chorar, né? E o contínuo é super importante, porque a gente tem falado aqui agora, nesse momento, nos últimos minutos, sobre validação de controles, mas até para deixar claro que esse é um ponto que o Pacheco queria, com certeza, aqui puxar, que é, além da validação de controles, né? Imagina que a plataforma ela pode te entregar, por exemplo, além de eu validar o seu controle, já que eu integro com ele, eu posso visualizar se foi ou não gerado eventos ou alertas dentro desse controle para conseguir te trazer visibilidade. Eu tenho diferentes casos de uso, né? Se a gente fosse falar de casos de uso aqui, a gente passaria o restante do podcast falando, porque são mais de 20. Mas alguns dos famosos, né, além da validação de controles, é a validação, por exemplo, de equipe de SOC. Por quê? A empresa contrata uma empresa de SOC, de serviço, e acredita de que aquela equipe de serviço, de SOC, operacional ali, está monitorando e vai identificar qualquer tipo de anomalia dentro do ambiente. Até a gente gosta de brincar, bom, o que eu mais ouço falar é de clientes que recebem uma quantidade alta de playbooks, que às vezes cada um muda o nome bonitinho, regra de correlação, playbooks, enfim, dentro do CIEM ali ou dentro do serviço de SOC, mas não tem tempo de validar. Então, olha, eu poderia muito bem criar um serviço só e falar, olha, eu criei uma regra de correlação para identificar qualquer dump de credencial de dentro do seu ambiente. Ok, mas será que isso funciona quando o Mimikatz, por exemplo, tentar ser executado, tentar roubar essas credenciais? Será que se eu utilizar um dumper, por exemplo, uma outra ferramenta, se aplica o mesmo cenário? A regra ela consegue entender o comportamento anômalo ali de mais de uma forma de eu tentar extrair essa credencial? Como que eu faço isso? Então, por diversas vezes nós já pegamos esse tipo de situação também. Olha, vamos avaliar o seu serviço de SOC, vamos rodar uma simulação de ataque, não vamos falar nada para ninguém. E vamos ver quanto tempo após o ataque se concluir, o ataque simulado, você é notificado, ou se você vai receber ou não algum tipo de notificação. E por diversas vezes nós notamos que não há nenhum tipo de identificação ou de correlação daqueles eventos. Então a ideia da plataforma é, de novo, testar tecnologia, pessoas e processos. Esse é o objetivo, né? Eu consigo validar se a tecnologia tem ou não gerado algum tipo de evento ou alerta, se as pessoas estão ou não olhando para aqueles eventos que estão aparecendo, ou aquelas ofensas que estão sendo geradas, e se, por exemplo, elas estão agindo de acordo com os processos dentro dos termos ali acordados, ou dentro dos prazos que vocês acordaram também. Imagina que durante uma simulação de ataque eu posso exercitar como está o seu plano de resposta a incidentes. Eu vou executar e vou ver se o pessoal de fato segue tudo aquilo que precisava e se aquele passo a passo do meu plano de resposta a incidente é benéfico ou não. Porque às vezes eu descubro que eu tenho um processo de resposta a incidente de 10 páginas, ao qual eu poderia reduzir para 3, por exemplo. Então, esses são o tipo de coisa que a plataforma consegue entregar por padrão, né, de forma nativa. De certa maneira, eu imagino que não seja só isso, ele complementa o serviço de um pentester, né? Quer dizer, ele vai fazer de forma automática toda aquela coisa, os ataques mais comuns, é isso? Legal, essa é uma boa discussão, né? E quando nós falamos, por exemplo, sobre pentester, né, a gente primeiro sempre gosta de falar que nós entendemos e concordamos plenamente que um pentester é sim necessário,
Mas como você comentou, Dino, talvez nós estamos, na verdade, já no momento onde se falta recurso, se falta braço para execução. E ninguém mais também quer ficar realizando tarefas repetitivas a todo momento. Sim, exato. O feijão com arroz ali que dá para Exato. automatizar. Então, além de você poder utilizar a plataforma como uma ferramenta de agregação de valor muito forte para um serviço de pentest, porque você pode, por exemplo, colocar para a plataforma ir realizando a tentativa, por exemplo, de se lateralizar ou de encontrar um caminho na rede por onde um atacante poderia percorrer sem gerar nenhum tipo de impacto e de criar um mapa depois sobre os possíveis mapas de ataque, enquanto talvez você tenha um pentester focado em realizar um pentest de aplicação. Ou que o pentester colete o resultado da ferramenta depois e utilize ali suas técnicas, o seu conhecimento para ir além. A plataforma ela não vai fazer a substituição de um pentest sênior, mas nós nos deparamos aí no mercado com outro problema, que é a quantidade de empresas oferecendo pentester com diferentes valores, né? Então, como você consegue confiar que uma empresa que te entrega, por exemplo, um pentest por R$10.000 tem a mesma qualidade, talvez, de uma empresa que vai realizar aquele pentest por R$100.000? Por que tem essa discrepância toda? No mínimo é de se desconfiar. Tá? Não dá para julgar de imediato de que a empresa de 10 é menos qualificada do que a de 100, mas há algo que precisa ser investigado, né? Geralmente, o que nós notamos é que há muitas empresas ou muitas novas consultorias surgindo de uma galera de que faz ali um cursinho na internet, aprende a mexer, por exemplo, E às vezes o cliente ferramentas. não tem como quantificar. Exato. E isso também é um outro problema que nós acabamos endereçando, que é se a empresa ela vai realizar um pentest, principalmente olhando para o seu cenário de infraestrutura, e o gestor, no final, ele precisa receber um relatório que faça sentido para ele, com certeza a Symantec pode ajudar. Porque qual que é o outro desafio depois da realização de um pentest? E aí, independente do nível de qualidade da empresa, é traduzir isso para uma mensagem executiva. Porque a técnica, geralmente quem vai tratar já talvez conheça. Olha, eu vou aqui aplicar uma GPO, eu vou aplicar uma regra de firewall, eu vou restringir um determinado recurso a um determinado serviço na minha rede, e por conta disso, eu vou impedir que um atacante leve, né, meus dados por uma determinada porta. Porém, para o gestor, que às vezes não conhece o protocolo, a porta, ele não está nem aí, na verdade, Ele com os quer meios. uma nota. Ele quer uma nota, ele quer saber o seguinte: alguém vai ou não levar o dado para fora? Então, pontuar isso, às vezes, com um score, trazer isso com benchmark, que é algo que nós fazemos, por exemplo, dentro de um relatório executivo. Olha, de acordo com outras empresas no mesmo setor, como que você está? De acordo com a quantidade de execuções que você realizou durante o último mês, você conseguiu manter o seu baseline de segurança, sua linha de base, ou você fugiu dela em algum momento? Porque as mudanças vão acontecer. Sim, eu tô no caminho certo ou não, né? Porque de repente, não, investi aqui, mas a minha nota piorou, né? Então o que eu fiz de errado? Correto. Então tudo isso é o que a própria plataforma consegue ajudar, né? De novo, a Symantec vai substituir um pentest? Não é esse o nosso objetivo, né? Mas, claro, depende o tipo de exercício, porque às vezes as empresas mesmo se confundem com o que elas gostariam de ter, né? Se é um pentest ou uma avaliação, por exemplo. Às vezes nós notamos que a empresa está contratando um pentest para fazer simulação de ransomware, algo que você pode encontrar com certeza dentro da nossa plataforma, e também está contratando ali algum tipo de serviço de avaliação de rede, que é algo que nós também podemos automatizar. Então, o que nós vamos ajudar a empresa a realizar é: vamos fazer essa avaliação automatizada, e você pode gastar ou investir nesse serviço que você gostaria de contratar para algo mais específico, para algo que a ferramenta não vai conseguir te entregar. Além disso, além dos testes padrões que ela faz ali, né? Por exemplo, teste de hash, algumas outras técnicas, tem os cenários avançados, né? Que é customizável. Inclusive nos treinamentos o pessoal comenta que o céu é o limite. Tu pode fazer de tudo também ali, e que daí pode ser que um próprio pentester utilize para aplicar algumas técnicas que talvez seja mais de nível elevado, alguma coisa assim. Perfeito. A gente até gosta de brincar, né? A plataforma ela tem a sua simplicidade, que é como se você fosse avaliar o seu ambiente da mesma forma que você abre ali a sua playlist do Spotify, do Deezer, enfim, independente ali do serviço contratado, né? Você escolhe algo que você gostaria de ouvir, aperta o play e o restante você
segue a vida, né? Com seu fone de ouvido livre e feliz ali. Plataforma muito parecida, você tem toda essa simplicidade, essa experiência muito positiva, que seleciona as avaliações prontas e testa, e isso sem gerar nenhum tipo de impacto no meu ambiente, mas eu tenho também, como comentado aí pelo Godoy, a possibilidade de customizar, de altamente customizar a plataforma, ou seja, eu posso trazer os meus próprios malwares, eu posso trazer as minhas próprias ferramentas, eu posso criar isso tudo em diferentes linguagens de programação. Então, ela tem a caixinha aberta ali que te permite ir muito além. Então, quando eu falo que é uma plataforma que hoje vai muito além somente da avaliação, né, de simulação de ataques, viabilidade de brechas, que é o que o BAS oferece, é justamente por conta de todos esses componentes que nós possuímos. Legal. Daniel, eu queria que tu explicasse para a gente como funciona isso. Como é que a Simulate executa esse tipo de... É tudo remoto, via nuvem? Tem agente? Eu tenho que instalar uma máquina na infraestrutura do cliente? O que eu vou ter que mexer alguma coisa na rede? Como é que funciona? Assim, a plataforma em si, né, ela começa com uma console que é SaaS. A plataforma é SaaS em si. Tá? Então, a console de gerenciamento é por onde você tanto avalia e recebe os seus resultados e orquestra os ataques em nuvem. Então, você não tem essa dependência de fazer nenhum tipo de implementação no seu ambiente, né, o que já reduz bastante o custo operacional, às vezes, comparado com outras tecnologias. Né? E, para alguns cenários de avaliação, nós temos a capacidade de realizar isso totalmente agentless, ou seja, de forma totalmente externa, como, por exemplo, avaliação dos perfis de ataque externo, campanhas de phishing, ou até mesmo avaliações, por exemplo, de WAF, e-mail e assim por diante. E para todo o restante, né, do arsenal ali de ataques, você implementa um agente único que pode ser implementado em Windows, Linux e Mac por ambiente de segurança. Então, quando nós falamos, por exemplo, sobre ambientes de segurança, quais são eles? Né? Daniel, me dá um exemplo. Bom, vamos supor que o cliente utilize Windows em tudo. E na máquina, por exemplo, de usuários, ele utiliza uma tecnologia, por exemplo, de EDR X, e nos servidores ele utiliza Virtual Patching, do fabricante Y. São dois cenários totalmente distintos, porque estão protegidos por diferentes fabricantes e mesmo que às vezes eles são protegidos pelo mesmo fabricante de EDR, às vezes eles mudam, por exemplo, no quesito de internet. As estações saem por proxy ou filtro web e os servidores somente via Fire. E o Fire é de outro fabricante. Então, quando você tem essa distinção de baseline de proteção, né, que eu sempre gosto até de trazer como exemplo, vamos supor que você vai criar um novo servidor ou uma nova estação. A partir do momento que você diz que ele está pronto, eu entendo que esse é o seu baseline. Por quê? Se você entregar essa nova estação de trabalho para um novo colaborador, você já entende, no caso, supõe, e é o que nós vamos remover, de que aquele host está totalmente protegido de acordo com as suas tecnologias, suas políticas de segurança e assim por diante. Então, deixa eu validar se aquele host, aquela sua imagem base, de fato está ou não te protegendo. Porque se eu faço uma avaliação daquele host que está novo, limpo, com tudo implementado, tudo funcionando, te reporta um nível de exposição médio, todos os demais equipamentos saírem a partir daquela mesma base, está dali para pior. Tá? Então, assim como uma montadora de carros, né? Se eu te faço um teste e descubro um defeito, eu vou fazer recall praticamente em todos. Tá? Eu vou fazer a correção em todos, porque eu sei que todos surgiram da mesma essência. Então, após implementar esse agente, você já consegue emitir os comandos ali para, por exemplo, avaliação de EDR, avaliação de proxy, de firewall, de IPS, de nuvem e outras que cumprem totalmente ali, quando você olha para o MITRE ATT&CK, as táticas e técnicas comumente utilizadas durante a tentativa de um invasor de comprometer. Ok? Perfeito. Daniel, tu comentou bastante sobre essa questão da avaliação de rede. Explica para nós como funciona, por favor. Excelente, Roland. Então, imagina, como havia comentado com o Dino, né? Esse é o tipo de avaliação que você depende desse agente, ou desse componente, né, implementado. E essa é uma parte bem bacana da nossa plataforma, que não é realizar, por exemplo, tentativa de avaliar a segmentação, microsegmentação ou lateralização de um agente para outro agente. É desse agente, que está em um determinado ponto da sua rede, pode ser DMZ, pode ser na nuvem, pode ser na rede de estações, enfim, para qualquer outro ativo que ele consiga se autenticar e se lateralizar, utilizando
tecnologias de propagação e de ataque distintos. Então, por exemplo, se eu começo a fazer uma avaliação numa rede onde eu tenho como objetivo testar exclusivamente tentativa de me propagar via SMB através de pairs de hash, eu vou iniciar ali um processo de coleta, de reconhecimento daquele host que eu tenho, para coletar credenciais, seja aquela credencial válida ou qualquer outra que passar na sua rede. Uma vez que eu consigo essa credencial, eu tento, para aquelas máquinas que eu descobri, me conectar através delas. Se eu consigo me conectar em alguma delas, então eu me transfiro como um mini serviço e eu posso, por exemplo, utilizar essas outras máquinas como um atacante faria para realizar um pivoteamento. Então eu acabo utilizando máquinas sem o agente, sem gerar nenhum tipo de ruído ou nenhum tipo de impacto para o usuário, né, que está ali logado, para o usuário que está utilizando, trabalhando naquela máquina, e eu utilizo aquela máquina dele para então fazer um novo processo de descoberta e assim me propagar para outras máquinas do ambiente. Então esse é um caso de uso super interessante para quando você, por exemplo, tem um cliente adquirindo uma plataforma, por exemplo, como uma Guardcore, uma Ilume ou alguma outra plataforma de segmentação, microsegmentação de rede, ou até mesmo Firewall, para que você consiga validar se ele conseguiria ou não impedir um atacante de sair de um ponto que ele entenderia que deveria não ter nenhum tipo de comunicação com uma rede específica ou não. Né? E dentro desse escopo dessa campanha que você executa, você pode definir quem são as suas joias da coroa. Né? Então, Daniel, se ele chegar no meu domain controller, por exemplo, para o ataque. Daniel, se ele chegar numa determinada rede, ou se ele conseguir ter acesso a algum determinado grupo do Active Directory, impede ali que ele siga com o ataque, porque eu entendo que a partir desse momento que o atacante tocou nessa joia da coroa, ele teria qualquer acesso que ele quisesse dentro do meu ambiente. Isso seria crítico para mim. Legal. E é interessante também que ele monta o mapa de todas as conexões que ele fez, né? Ele mostra, ele Correto. consegue clicar em cima das máquinas, ver as informações lá. Dentro da plataforma, essa informação fica bem, claro, pro meu ponto de vista, legal de ver, né? Talvez pro pessoal, a equipe que vai ter que atuar não seja tão legal. Mas, e aí é um ponto legal que daí volta naquilo que você tinha comentado da equipe de SOC, né? Porque pode ser que em determinado ponto que chegue num local que seja crítico, que daí é a joia que se a equipe de SOC não, né, atuou ou não notificou, ou realmente não viu que ele conseguiu chegar até lá fazendo as técnicas, tem um outro problema aí dentro que é do monitoramento dos ativos que pode estar acontecendo. Esse é um ponto que tanto para o ambiente de nuvem, né, quanto para o ambiente ali local, o ambiente on-premise, funciona super bem. Então, além de eu conseguir casar esse teste, por exemplo, trazendo um pouco para a nuvem, que é um outro tema super relevante, né? Todo mundo hoje já consome de alguma forma algum tipo de serviço da nuvem, ou aqueles que ainda não consomem diretamente, indiretamente, está conectado com algo, talvez algum software que se conecte com algum terceiro, né, que está na nuvem também, é de que você consegue validar, por exemplo, esse tema de segmentação, mas também avaliar a sua estrutura, por exemplo, de gerenciamento de postura de nuvem, o CSPM, por exemplo, ou uma tecnologia de proteção de workloads. Então, quando nós falamos de nuvem, a própria plataforma, além de conseguir validar esse tema de como estão os meus firewalls de nuvem, né, os meus security groups e assim por diante, também te permite ali fazer outras avaliações que validam se você teria ou não um privilégio para um determinado serviço, se você poderia ou não criar um container, se você poderia deletar uma imagem no container. Então você avalia não somente o seu SOC diretamente, mas você também monitora quão efetivo, do ponto de vista daquelas tecnologias de gestão de eventos de um determinado recurso, estão sendo em, pelo menos, logar as atividades de que aquilo ali está acontecendo, né, para posteriormente converter ali em algum tipo de análise futura. Outra coisa, Daniel, nós estamos vendo bastante aí na mídia a questão desse novo programa que o Gartner lançou aí sobre gestão de ameaças. O que tu poderia falar um pouco mais sobre esse assunto aí, como que a Simulate se posiciona nesse caso? Bom, o Gartner ele lançou recentemente um programa chamado CTEM, né, Continuous Threat Exposure Management, ou gerenciamento contínuo de exposição a ameaças,
ao qual é um direcionamento, né, que ele dá dentro desse programa sobre como as empresas têm que agir para continuamente, literalmente, lidar com as ameaças emergentes, quais são as tecnologias que elas precisam utilizar, e aí, dentre as tecnologias está o BAS e outras que nós conseguimos entregar para atender ali os requisitos do programa, que a Simulate já está entregando, né, na sua plataforma de forma nativa. Então, você imagina que ali o programa ele tem um ciclo de 5 etapas, né, desde a etapa ali de definir um escopo, depois a descoberta, até a etapa final ali de mobilização. E a Simulate é hoje praticamente uma das únicas plataformas que cumpre ou atende 100% desse programa, com as 5 tecnologias embarcadas dentro da nossa plataforma, que aí conta com Breach Annotation, né, a simulação de ataques de vulnerabilidade de brechas, priorização de vulnerabilidades, gerenciamento de exposição como um todo, gerenciamento de exposição externa e automação de pentest e red team. Então, dentro desse programa do CT, inclusive nós temos materiais publicados no nosso website também sobre isso, ele exige que para cada uma dessas etapas, por exemplo, de escopo, que você consiga atender com determinadas tecnologias, que com a etapa de discovery, que você precisa utilizar outras tecnologias. E para cada uma dessas etapas, que são 5, que ele se compõe, ele vai te direcionar para que você faça utilização, seja de uma tecnologia de simulação, ou seja de uma tecnologia que vai te colocar contexto e priorização de vulnerabilidades, sempre com o objetivo de ajudar as empresas a lidar com aquilo que é emergente. O maior desafio é esse, né? Acredito que todo mundo aqui concorda que vírus, hash, né, de forma geral, todo mundo vai começando a compartilhar ali, seja de uma iniciativa do MISP, por exemplo, ou da própria comunidade de segurança, mas é aquilo que não está público, é aquilo que não está exposto de conhecimento comum ali, o que está acontecendo, né? E quando aquilo ali sair, como que eu consigo me preparar caso o meu fabricante não tenha uma assinatura, não tenha o conhecimento daquele comportamento? Como, de fato, eu posso me prevenir contra esse tipo de cenário, contra esse tipo de tendência ou de ameaças que estão cada vez mais evoluídas? Então, a ideia é que você justamente consiga ser proativo. E para ser proativo, não tem jeito. O próprio programa já fala de continuidade. Se você não faz continuamente, faz ali um teste, uma fotografia numa determinada linha do tempo, você com certeza, não diria nem que vai ser surpreendido, né? Você simplesmente vai ser pego já sabendo que em algum momento aquilo ali ia acontecer. A gente não tem mais as caixinhas, né? Não dá para esperar que a superfície, ou enfim, né, as ameaças vão se encaixar nas nossas expectativas, né? A gente tem que acompanhar como é que funciona o cenário. Não é isso, na verdade, assim, eu entendo de forma resumida aqui, né, do podcast. Novamente, para quem não está nos escutando aí ou vai nos ouvir, entre em contato para a gente poder discutir um pouco mais em detalhe, né, essa tecnologia, né, a plataforma da Simulate como um todo, um pouco sobre esse novo programa do Gartner, como que a plataforma entrega, quais são os outros casos de uso, mas é algo que é uma necessidade que todo mundo hoje precisa se preocupar, né, ou ter pelo menos uma tecnologia de avaliação contínua. Então, com certeza que nosso time pode ajudar bastante com isso. Perfeito. Muito obrigado, Daniel, por ter disposto do teu tempo aí para nos ajudar e solucionar as nossas dúvidas. Com certeza a gente vai entrar em contato de novo. Já ouvi dizer que vocês já têm planejado algumas coisas também para o Papo Seguro, para outros eventos aí. E, cara, eu espero que tu te sinta à vontade para voltar aí e sugerir temas, enfim, a gente vai manter essa porta aberta para conversar de novo. Excelente, eu que agradeço aí, Pacheco, Dino, Anderson, todo mundo, né? Parabéns aí pela organização, espero vê-los em breve. Legal, aí, obrigado aí, Daniel, é muito bom ter um parceiro que nem a Simulate aí no nosso portfólio, e contamos aí com a tua participação aí para os nossos próximos eventos aí, o Papo Seguro com certeza aí vai ser a nossa, levando essas informações aí pro mercado. Perfeito, então por hoje é só, pessoal, nos sigam pelo @got_shell no Instagram e no Twitter,
ou pelo e-mail got_shell@integrasul.br. Abraços e até a próxima. Até a próxima.